Olha pro céu, meu amor. Gente, Biolove de Arraiá, olha isso! Quando passa o Dia das Mães, vai chegando no finalzinho do mês de maio, a gente começa a pensar logo em quê? Arraiá, né, gente? Esse ano provavelmente não vai ter arraiá, o coronavírus não vai deixar, mas a gente dá o nosso jeitinho, né? O Biolove já começou aí com o nosso arraiá, tá bom? E, gente, arraiá, festa junina tem o quê, hein? Forró, quadrilha e comida típica, né não, gente? Comida típica, ó, bolo de milho, bolo de fubá, pé de moleque, vatapá, tapioca, milho cozido. Ai, saudades, né, minha filha? Gente, todas essas comidas, elas são ricas no composto que a gente vai estudar hoje. Elas são ricas em carboidratos. Deixa eu só contextualizar vocês. A gente está estudando Química da Vida. Química da vida é dividida em duas partes, como que a gente estudou. Compostos inorgânicos e compostos orgânicos. Então a gente está começando na aula de hoje os compostos orgânicos, que são aqueles que têm cadeias de carbono. Então os compostos orgânicos, hoje, começando pelos carboidratos, né? A gente vai já explicar por que ele é um dos primeiros que a gente fala. Porque antes de mais nada, eu queria dizer para vocês que os carboidratos recebem mais de um nome. E isso é importante, porque pode ser que lá você esteja lendo um texto, lendo uma questão, e ele não fala carboidrato, ele fala glicídio. E você fica, nossa, o que é glicídio? E é justamente a mesma coisa. Carboidrato pode ser chamado de glicídio, pode ser chamado de hidrato de carbono, pode ser chamado também de açúcares. Então ele tem alguns nomes, né? A gente precisa se lembrar dos nomes que ele tem, tá bom? E por que a gente começa logo falando sobre carboidrato? Gente, ele realmente tem uma relevância. Os carboidratos têm como principal função serem energéticos. Como assim? Eles vão estar participando da nossa vida, do nosso dia a dia, fornecendo energia. Então nós usamos essas moléculas de carboidrato presentes nos alimentos, comida típica, nós quebramos essa molécula dentro do nosso organismo e a gente faz com que essa molécula libere a energia que tem contido nas suas ligações. E aí a gente vai usar essa energia para diversas atividades, para dançar, para se locomover, para construir células, né? Para poder fazer, para o nosso metabolismo, lembra? Metabolismo, anabolismo e catabolismo. Então tudo isso vai precisar de energia para estudar. Então esses carboidratos, eles realmente precisam estar na nossa alimentação, porque sem ele nós vamos ter um déficit de energia. Só que tem que ter cuidado também, tá? Uma alimentação balanceada em carboidratos, porque se tiver muito carboidrato pode causar o quê? Sobrepeso, né, gente? Por isso que o carboidrato ele está tão em alta aí, né? Ele está sendo tão comentado, justamente por conta desse excesso de carboidratos poder causar o sobrepeso, tá bom? Mas e a única função do carboidrato é a função energética? Não, ele também vai participar em outros momentos com a função estrutural. Então nós temos aí alguns carboidratos fazendo estrutura de alguns seres vivos, como por exemplo nós temos a quitina. A quitina não participa da estrutura na carapaça de alguns insetos. Nós temos, por exemplo, a celulose, que todo mundo sabe que a celulose participa da composição de vegetais. Inclusive, olha só, a celulose ela é muito importante. Ela não é digerida por nós, seres humanos, mas ela é muito importante na formação das fezes, porque ela forma as fibras vegetais. E essas fibras vegetais, elas vão ajudar na composição das fezes, porque elas absorvem a água. E aí elas ajudam na formação do bolo fecal, induzindo as contrações do intestino, e aí isso diminui as chances da pessoa ter prisão de ventre. Outros carboidratos que também podem participar da função estrutural, por exemplo, nós temos o glicocálix, que está na membrana plasmática, nós temos os carboidratos nos ácidos nucleicos. Então, os carboidratos, resumindo, tem duas funções, a função energética e a função estrutural. E ainda sobre os carboidratos, nós vamos ver agora a classificação deles. Eles têm algumas classificações que nós vamos conversar aqui. A primeira classificação que nós vamos estudar são os monossacarídeos. Olha só a palavra, mono.
da ideia de 1, né? E é justamente porque esse é um açúcar simples, ele é composto por uma única molécula. A gente vai ver nas outras classificações que eles têm cadeias maiores, são compostos por mais de um carboidrato. Então, olha só, como eles são formados por uma única molécula, eles não vão ser quebrados. O nosso organismo, ele absorve diretamente o monossacarídeo. A gente vai ver que alguns carboidratos, eles precisam ser quebrados durante a digestão para depois serem absorvidos. Os 3 mais conhecidos monossacarídeos são glicose, frutose e galactose. Gente, a glicose, ela é uma hexose, formada por 6 carbonos, tá? E aí a gente vai ter essa classificação também, de acordo com a quantidade de carbonos. Pode ser uma triose, tetrose, pentose, hexose, tá bom? Como é que eu sei quantos hidrogênios ela vai ter, de acordo com a quantidade de carbonos? Tem uma fórmula que ajuda a gente a saber isso, ó. CN H2O N. Esse N é o número de carbonos. Então, se eu tenho 6 carbonos, né, substituo esse Nzinho por 6, aqui, ó. Esse 6 ele vai multiplicar por tudo que está dentro do parêntese. Então, olha só. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 1zinho que está aqui, 6. Tá? Então, essa fórmula ela me dá a estrutura de um carbono, de um carboidrato, aliás, tá bom? Então, monossacarídeos, açúcares simples, não são quebrados, são diretamente absorvidos na nossa célula, tá bom? Glicose, frutose e galactose. A segunda classificação é a classificação dos disacarídeos. Os disacarídeos são a união de 2 monossacarídeos, tá vendo aí, né? A palavrinha di dá a ideia de 2. Então, esses 2 monossacarídeos se unem e formam uma molécula maior, né? Com 2 monossacarídeos. Vocês podem ver aí alguns sites e alguns livros falando do grupo dos oligosacarídeos. Oligo significa pouco. Então, é um grupo onde eu vou ter de 3 a 10, a 9, vai variar um pouco aí de acordo com a fonte que vocês olharem, de monossacarídeos. Então, ele fala nos oligosacarídeos de uma união maior. Aqui eu estou falando de 2, nos oligosacarídeos eu posso ter até 10 monossacarídeos. Só que dentro dos oligosacarídeos, os mais importantes são os disacarídeos. É por isso que a gente estuda eles. Então, quais são os disacarídeos? Ó, sacarose, lactose e maltose. E esses disacarídeos, eles vão ser quebrados na nossa alimentação, tá? Na nossa digestão. A gente se alimenta deles e eles são quebrados na nossa digestão. Então, a sacarose, que é um dos disacarídeos mais conhecidos, ela é normalmente o mais comum, assim, as pessoas escutam falar mais, né? A lactose também é muito comum, mas a sacarose, ela está muito presente no nosso dia a dia, porque ela é justamente o açúcar que nós usamos para adoçar os nossos alimentos, e ela é extraída da cana-de-açúcar. Então, a sacarose, ela é a união da glicose com a frutose. Frutose por quê? Porque é justamente o açúcar, o carboidrato oriundo de frutas, de vegetais. Lactose, glicose mais galactose. E a maltose, que é a união de 2 glicoses, tá bom? E eu vou mostrar agora para vocês como é que 2 monossacarídeos se unem para formar um disacarídeo. Já. Então, olha aqui comigo como acontece a união de 2 monossacarídeos para formar um disacarídeo. Eu tenho aqui um monossacarídeo, aqui eu tenho outro. Olha só aqui comigo uma coisa, esse monossacarídeo, será que ele é uma triose, uma tetrose, uma pentose ou uma hexose? É só a gente ver a quantidade de carbonos, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. É uma hexose, tá bom? Então, a união desses monossacarídeos, ela se dá por uma desidratação. Desidratação é a retirada de água. Então, olha o que acontece. Vocês estão vendo que tem moléculas de OH, um em cada lado, né? OH,
OH. Eu vou retirar uma molécula de água. Então, eu preciso de uma molécula de oxigênio e duas de hidrogênios, ó. Uma molécula de oxigênio, um hidrogênio, mais um hidrogênio daqui. Então, um oxigênio com 2 hidrogênios, eu tenho agora H2O. Então, essa molécula de água, ela sai, uma desidratação. E o que vai sobrar? Esse oxigênio aqui, que está sobrando, ele vai fazer a ligação entre esses dois monossacarídeos. E agora eu tenho um disacarídeo. Essa ligação aqui, ó, ela é chamada de ligação glicosídica, tá? Gente, e essa ligação ela é reversível, tá? Ela tanto perde água, como ela pode ganhar novamente essa água, e assim nós podemos separar essas moléculas novamente. Então, quando eu retiro a água, desidratação, eu faço a união dos monossacarídeos. Quando eu coloco a água, eu faço a separação. Tá bom? Bem simples, né? Entenderam? Então, vamos para a próxima classificação, que é a dos polissacarídeos. A última classificação é a classificação dos polissacarídeos. Gente, poli, ó, dá a ideia de muitos, de vários. Então, é a união de vários monossacarídeos. Quais são os mais comentados? Eu já até falei de dois. Já falei da quitina e já falei da celulose. A quitina, lembra? Composição de alguns insetos. Celulose, muito importante, pois ela contém as fibras, né? Ela compõe as fibras vegetais que auxiliam na formação do bolo fecal. O amido e o glicogênio também são muito importantes, porque acontece de nós termos carboidratos além do que a gente precisa. Então, se você não vai usar aquele carboidrato naquele momento, você vai armazenar. Então, quando eles são armazenados, eles vão ser armazenados ou em forma de amido ou em forma de glicogênio. Vai depender se é um vegetal ou se é um animal. Então, um vegetal, ele armazena o carboidrato em forma de amido. E o animal armazena o carboidrato em forma de glicogênio. Nos animais, esse armazenamento vai acontecer no fígado e também nos músculos. E nos vegetais, vai acontecer em diversos órgãos, inclusive nos órgãos de reserva, que são os parênquimas. Mas isso daí é história para outra aula. Então, ó, quitina, celulose, amido, glicogênio e também ácidos hialurônicos, que são substâncias que vão estar entre as células do nosso tecido, e também os ácidos nucleicos, ou seja, tem carboidrato na composição do nosso material genético, DNA e RNA. Então, eu vou fazer aqui um exercício bem rapidinho para a gente ver se vocês entenderam a classificação dos carboidratos. Então, vejam só. Aqui, eu tenho uma única estrutura de carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, essa molécula aqui de carboidrato, ela vai ser classificada como monossacarídeo. Se vocês observarem essa molécula aqui, ela é tão grande que ela nem coube na lousa, né? Ela começou aqui, ó, e não terminou em nenhum dos dois lados. E eu tenho várias moléculas de monossacarídeos, vários monossacarídeos, a união em vários deles. Então, eu tenho um polissacarídeo. E nessa daqui de baixo, eu tenho a união de dois monossacarídeos, que vai formar um disacarídeo. Certo? E aí eu vou aproveitar esse momento para falar com vocês sobre uma denominação que é utilizada para explicar os polissacarídeos, que é sobre os polímeros e os monômeros. Um polímero é uma unidade maior que é formada por partes menores. Então, um polímero aqui seria um polissacarídeo. Por que eu sei que ele é um polímero? Porque ele é uma unidade maior, formada por diversas partes. Quem são as partes que formam um polissacarídeo? Os monossacarídeos. Então, o polímero, a estrutura maior, polissacarídeo, a estrutura menor, o monossacarídeo. E essa estrutura menor recebe um nome também? Recebe o nome de monômero. Então, se eu tenho uma estrutura maior formada por estruturas menores,
a estrutura maior é um polímero e a estrutura menor é um monômero. Nesse caso aqui, o polímero é o polissacarídeo e o monômero é o monossacarídeo. Os nomes são parecidos, né? Mas esse conceito de polímeros e monômeros são utilizados em outras estruturas, como por exemplo nas proteínas. Então é bem interessante começar a entender a partir de já. Gente, é isso, nossa arraial está acabando. Até a nossa próxima aula. Eu vou comer aqui o meu milho, tá? Que a arraial tem que ter milho. Até a próxima, pessoal! Olha no céu, meu amor, vem como ele está lindo. Olha pra aquele balão de cor, como no céu vai subindo. Olha pro céu, meu amor. Gente! Então, outra coisa muito importante sobre os carboidratos, e é por isso que a gente começa falando sobre substância orgânica por eles,